Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do Beat para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá, sejam muito bem-vindos às nossas Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje recebemos um convidado extremamente especial. O tema é-lhe muito caro e familiar, a bioeconomia enquanto estratégia para um futuro mais sustentável, e se por acaso sabem o que é que andamos a fazer aqui no BIT, já terão ouvido falar, não nesta circunstância, talvez apenas, de João Pedro Matos Fernandes. Olá, bem-vindo! Olá, Joana, obrigado pelo convite. Saudades, tudo bem? Muito obrigado, muito gosto em ver-te e aqui estou para responder às perguntas difíceis que me vão fazer. Então, a primeira pergunta não é nada difícil para ti, é muito fácil, e é o que é a bioeconomia? A bioeconomia é uma forma de criar riqueza, isso é que é a economia, não emitindo gases que produzem efeitos de estufa e procurando ao máximo utilizar recursos biológicos que sejam renováveis. E dessa forma assegurar que nós conseguimos criar emprego, criar riqueza, sem produzir aquilo que degrada ambientalmente o planeta. Portanto, muito simples e é, à partida, uma premissa garantida para uma vida ou um estar a ser sustentável. Vamos lá ver, eu sou daqueles que, respeitando muito os que acham que as alterações climáticas são filhas do capitalismo, e isso são, não acho nada que acabando com o capitalismo nós vamos ser capazes de acabar com as alterações climáticas. Isto significa o quê? Que temos de facto um modelo de vida onde a criação de riqueza é essencial também para poder distribuir e criar uma sociedade mais justa. Isto o que é que isto quer dizer? Que me parece relativamente evidente que num planeta que tem cada vez mais gente, a economia tem de crescer para poder dar conforto aos novos habitantes. Não pode crescer utilizando as ferramentas do passado. Essas conduzem-nos no limite à extinção da própria espécie e, portanto, tem de crescer regenerando recursos, e aí a bioeconomia é essencial, e tem de crescer sem usar o fóssil, isto é, sem provocar emissões que já sabemos que degradam e de que maneira as condições do planeta, e pensam mal aqueles que acham que isto das alterações climáticas é só pensar nas gerações futuras. É falso. Nós hoje já sofremos e bem com aquilo que são as mudanças do clima. Consegues dar-nos assim alguns exemplos de mudanças óbvias, mas que às vezes nem, acho que coletivamente não nos apercebemos ou não olhamos para elas enquanto tal? Há umas que eu acho que nos apercebemos bastante, e quando nas sondagens, pesquisas anuais que o Banco Europeu de Investimento faz sobre a sensibilização ou a sensibilidade que os povos europeus têm relativamente às alterações climáticas, Portugal fica sempre no topo. Isso significa o quê? A memória ainda muito presente dos grandes incêndios de 2017. Portanto, essa é uma daquelas de que nos apercebemos. Há duas que nos apercebemos de forma menos evidente. Uma delas é que Portugal, nos últimos 40 anos, perdeu 13,5 km de praias. E perdeu inelutavelmente. A subida do nível médio das águas do mar já nos levou esses 13,5 km. E a terceira é que, de facto, este ano é, felizmente, uma boa exceção, mas a seca no sul do país deixou de ser uma coisa conjuntural, passou a ser estrutural. Lá na minha anterior gerência, como eu costumo dizer, onde tive 6 anos, em 5 apanhei seca. E, portanto, já não é uma coisa que às vezes acontece todos os anos quase. Tu achas que um modelo de bioeconomia é possível não apenas no setor têxtil, mas em quase todas as áreas de atividade do nosso país? Não sei se em todas, mas de facto em quase todas. Vamos lá ver. Quando, e eu reconheço a responsabilidade boa que tenho aqui, avançámos com o plano de ação da bioeconomia e quisemos que a bioeconomia estivesse com um papel de destaque nos investimentos do PRR, do Plano, portanto, de Recuperação e Resiliência, nós escolhemos 3 setores pela sua relevância e pela sua importância também no contexto da economia portuguesa, até numa perspectiva tradicional, porque às vezes tem-se um bocado a ideia de que estes novos chavões da economia estão associados a coisas particularmente novas. E os setores que nós encontramos são mesmo 3 setores extraordinariamente portugueses: o da resina, o do calçado e o têxtil de confecções. Portanto, quisemos mesmo 3 setores muito portugueses.
E, portanto, sim, eles podem aparecer a introdução da bioeconomia é essencial para preservar emprego em setores que têm, de facto, muito emprego. Se pensarmos no têxtil, estamos a falar de mais ou menos 140 mil postos de trabalho só na indústria em Portugal, estamos a falar de mais de 12 mil empresas. E estamos a falar de um setor de consumo muito importante e é absolutamente essencial nós encontrarmos formas de, ainda que devamos consumir menos, e ideias como o Black Friday são ideias que deviam ter morrido no dia em que quem a teve, de facto, são de facto o lumpen do capitalismo, que não faz qualquer sentido, mas é muito evidente que nós temos que consumir menos, mas não consumindo menos e preservando emprego, temos que pelo menos poupar recursos. E a bioeconomia é essencial aqui para o têxtil. E é possível consumir menos, poupar recursos, porque isto também prevê um modelo aqui de circularidade em que o consumidor final, o cidadão, está incluído e empoderado e completamente alinhado com esta lógica de valores. É possível conseguir que todos estes campos que convergem para uma bioeconomia e para um modelo de bioeconomia sejam atingidos brevemente? Eu não vou dizer que é simples, e eu direi que é exatamente por ser complexo que, na altura, o poder público se meteu nisto. Muitas das vezes as empresas fazem isso em qualquer empurrão por parte do poder público. Lembro muito bem, estava aqui o G. Brás Costa de um dia lhe ter batido à porta e ter dito: olha, ajude-me, temos aqui uma ideia, precisamos da vossa ajuda. E o CITEF teve aqui um papel essencial. E já agora porque o CITEF, que é um centro de saber, exatamente como o centro de saber, nós sabíamos que isto não era carregar no botão e as coisas apareciam feitas. E foi também por isso que a União Europeia considerou que a inovação destes processos obrigava a um capital de semente para eles poderem desenvolver-se. E é isso, aliás, que estamos a fazer aqui. Isto é, também esta componente de produzir de outra forma, de utilizar outros recursos, de olhar para eles de uma maneira circular. A economia circular é mais do que a bioeconomia, mas a bioeconomia, de facto, é uma fatia muito relevante da economia circular. É precisamente por esse conjunto de razões que também se percebeu que a comunicação era essencial. Não sei se o meu papel aqui está a ser de alguma utilidade, mas outros estarão certamente. É fundamental nós chegarmos com estas preocupações às pessoas. Nós não pensamos nisto. Eu, quando vou comprar um casaco ou uma camisa, em que é que eu penso? Bom, penso se gosto e penso se tenho dinheiro para pagar. É óbvio que muitas das vezes sou sensível, e eu direi que a geração da minha filha ainda mais sensível àquilo que é a etiqueta, ou mais do que isso, àquilo que nos é dito pela pessoa, homem ou mulher, que está a trabalhar na loja. Isto é cada vez mais importante. Eu acho que a formação do vendedor é essencial aqui. É explicar que entre esta camisola e esta camisola há uma diferença para além daquilo que eu vejo, para além da cor, do corte, do modelo, que é exatamente como é que foi fabricada, o que é que está por trás de cada uma delas. Acho que é essencial a formação chegar aí. E é essencial também percebermos que o consumo não é num modelo de bioeconomia para suprimir à partida, não é? É uma coisa para se tornar cada vez mais consciente, ou seja, é para naturalizarmos este tipo de perguntas, este tipo de curiosidades e a sensibilização das pessoas e do consumidor final, que no fundo somos todos, não é? Afeta todas as pessoas que operam em todas as áreas da sociedade. Vamos por partes. Então é assim. Normalmente, quando se fala no combate às alterações climáticas, fala-se na energia. E é bem que se fala na energia. Mas a energia é responsável por 55% das emissões. Os outros 45% das emissões vêm da forma como consumimos e da forma como produzimos. Dito de outra forma, o volume de emissões que o planeta tem não pode ultrapassar no final deste século para se manter na trajetória do 1,5 graus, e se calhar a trajetória do 1,5 graus já não a vamos conseguir agarrar, mas vamos acreditar que sim, o volume de emissões, mesmo que 100% da energia fosse gerada a partir de fontes renováveis, portanto com zero emissões, se nós não mudarmos a forma de consumir e de produzir, nós vamos arrebentar com esse volume máximo de emissões de CO2. Portanto, nós temos mesmo de fazer mudanças que vão muito para além da energia. E o setor têxtil é, de facto, um dos setores que mais contribui, tem uma parcela muito relevante dessas mesmas emissões.
E dentro do setor têxtil, a maior parte, 70% das emissões, não existem propriamente no tricotar da camisola, não é? Não é aí, não é quando de facto a roupa é concebida. É mesmo a montante disso, ou seja, na produção dos materiais, seja nas inúmeras fibras que são de origem fóssil, seja noutras que são de origem natural, como o algodão, mas que têm por detrás um enorme consumo de água, de fertilizantes, e portanto há toda uma cadeia de valor, ou de produção, como quiserem, que tem que ser revista. E repito, não é propriamente na fábrica de confecções do Valdoado ou em qualquer outro país em Portugal que a questão é mais grave. É em tudo o que está para trás disso. E aqui também é óbvio que tem que haver consumidores mais informados, tem que haver industriais mais empenhados e, muito particularmente, tem que haver uma indústria ou todo um setor da distribuição que é quem faz a ponte real entre quem consome e quem produz, muito mais ativa e muito mais consciente do ponto de vista ambiental. Como é que avalias ou fazes assim uma espécie de balanço, ponto de situação? Acho que balanço pressupõe já um encerramento. Um ponto de situação daquilo que tem sido feito no CITEV para ajudar a indústria têxtil e de vestuário a enfrentar estes desafios todos. Já não se pode dizer no novo milénio, porque entretanto já temos um quarto de milénio gasto. Eu direi que o estarmos aqui, não necessariamente eu, evidentemente, é a prova de que o projeto avançou. Avançou e já está numa fase em que nos permite falar dele. Isto significa o quê? Que já há objetos tangíveis que nos permitem saber que o projeto avançou. O CITEV sempre teve um papel muito relevante aqui. Vamos lá ver. O setor têxtil é um dos setores portugueses mais afetados pela globalização. Nunca ninguém me ouvirá dizer mal da globalização, no sentido em que a globalização tirou, nem consigo imaginar quantos milhares de milhões de pessoas tirou da pobreza. Mas é um facto que alguns dos setores tradicionais em Portugal, o têxtil e confecções um deles, passou mal com isso. E ultrapassou essa questão com inovação. Com inovação, com marca, com maior eficiência, e o CITEV teve sempre, desde sempre, um papel aqui da maior relevância. E por isso o CITEV continua a desempenhar essa mesma relevância ao assegurar que a produção, naquilo que antes tinha duas estações, havia roupa de verão e roupa de inverno. Eu lembro-me depois, quando em casa dos meus pais eu era miúda, apareceu essa inovação que era os fatos de meia estação, não é? Hoje nós sabemos, não vou dizer marcas, também não vou dizer nem mal nem bem de ninguém, mas há marcas de roupa de grande consumo que produzem 52 coleções por ano, tendo pena que o ano, infelizmente, não tenha 60 semanas, que era mesmo bom, não é? Mas infelizmente o ano só tem 52 semanas. E, portanto, quando a coisa se passa a esta escala, é óbvio que é preciso repensar, é óbvio que é preciso reduzir, mas na perspectiva de ser bom para a economia e manter emprego, nós temos sobretudo que encontrar outro tipo de recursos para produzir estes bens e o CITEV vai ser sempre campeão nesta mudança em Portugal. Os biomateriais são a chave poderosíssima que nos vai ajudar a continuar este percurso de relevância. São certamente uma chave. Vamos lá ver. Eu acho que tem que haver aqui medidas muito fortes no domínio da eficiência energética, seja na produção de frio e calor, seja na utilização de fontes renováveis para que as máquinas que produzem aquilo que vestimos possam ter, de facto, fontes de energia muito diferentes ou fundadas na eletricidade, tendo por trás fontes renováveis. Mas esta componente dos materiais é essencial. Nós já falamos muito de eficiência energética e bem, sai-nos diretamente do bolso também a todos, seja a quem produz, seja a quem consome, falamos ainda muito pouco em eficiência material. Isto é, nós ainda não andamos a pensar naquilo que é a necessidade de reduzir quilos de matéria-prima, e já agora procurar outras matérias-primas, aí é que entra a bioeconomia, para gerar euros de valor. Nós quase nunca falamos disso. Eu sou engenheiro civil e a minha atividade é a atividade com a mais miserável eficiência material do mundo. Se pensarem numa obra, é aquela em que é preciso juntar mais quilos de tijolo e de cimento e de argamassa para gerar um euro de valor. E há aqui um caminho imenso que tem de ser feito.
em tudo aquilo que é transformação de materiais ele tem de ser feito, até porque há aqui uma coisa que é muito importante. Há um gráfico muito bom que eu não posso mostrar pela simples razão que é só áudio, mas que mostra muito bem 3 linhas num gráfico cartesiano, não é? Em que mostra a linha do crescimento da economia, mostra a linha das emissões e que se percebe claramente que já se afasta da primeira. Boa notícia, sinal que estamos a consumir menos energia e a usar energia que vem de origem de fósseis, mas mostra também uma terceira linha, que é a linha do consumo de materiais, que praticamente não se distingue da produção da criação de riqueza. São quase a mesma linha. Significa o quê? Que no domínio dos materiais nós não temos feito nada. Em grande escala não temos feito nada. Usamos os materiais com a mesma intensidade com que usávamos na década de 70 do ano passado. Isto é inaceitável. Atenção, não há aqui nenhum apoio fiscal para que as coisas corram de outra forma. Deixo os 2 números. 40% da receita fiscal que Portugal tem, e já agora a média europeia anda à volta disto, 40% dessa receita fiscal vem do mais renovável dos recursos, que é qual? O nosso trabalho. E só 0,03% vem das matérias-primas em Portugal, se não considerarmos a energia. Ou seja, não há aqui incentivo nenhum à reparação, não há aqui incentivo nenhum a que dure mais, não há aqui incentivo nenhum a reutilizar, neste caso, fibras, no caso da construção, olhar para os edifícios que existem como bancos de materiais e não como coisas que estão abandonadas. E tu achas que, para mim, na minha modestíssima opinião, eu acho que essa é uma das grandes pontas soltas deste percurso e destas conversas que nós temos tido aqui, porque quando chegamos ao momento em que é preciso olhar para os materiais, não apenas como materiais de descarte, mas também, ou sobretudo, como materiais que podem ter outros aproveitamentos, num nível doméstico, não num nível industrial, mas num nível doméstico. Aliás, da última vez que estivemos sentados no CITEV a conversar, até houve alguém que disse que se calhar um workshop de costura seria uma coisa extraordinária, porque as pessoas se afastaram, por e simplesmente, desse tipo de práticas, para privilegiar os materiais de uso único também e sobretudo no têxtil. Falavas das 52 coleções por semana, por ano, por exemplo. Portanto, temos aqui isto tudo. Tu achas que esta é efetivamente a ponta solta? Nós temos de atar, lá está, coletivamente esta pontinha para conseguir pelo menos começar a pensar que o fim de vida não precisa de ser um fim de vida e não precisa de ter aquele aspecto tosco e não precisa de ser um produto de segunda categoria? Esta é uma das pontas soltas e é muito curioso que num trabalho que fiz há pouco tempo para o município do Val do Ave, no domínio dos resíduos, sugeri exatamente a existência dos ateliês de costura de que tu falas. Porque acho que é absolutamente essencial que isso aconteça. Isto é, que uma empresa que vai gerir resíduos num território que tenha exatamente esta consciência da importância que tem em termos de educação para a economia circular e para a bioeconomia. E, portanto, juntar aos hipercafé, que ainda não são uma coisa banal, longe disso, para consertar o pequeno eletrodoméstico, até de facto completar isso com, parece-me essencial, esse ateliê de costura, para que aprendamos de facto a consertar, e eu direi que 90% das avarias que a nossa roupa tem, pode mesmo e deve mesmo ser consertada. Aqui há uns tempos, eu cheguei a casa, aqui há uns tempos começou muitos, para aí, 1 ano e meio, e tinha pousado em cima da mesa da cozinha um ferro de passar a ferro, assim, com um ar muito bom, novo, branco, com umas barras ali laçadas, e ao lado 2 papéis, uma fatura e um papel da minha empregada que dizia o seu ferro avariou e eu fui comprar este, mas se não gostar eu fico com ele. Eu peguei no papel da fatura e aquele ferro, com aquele bom aspecto, tinha custado 17 euros. 17 euros. Como é que é possível? Quanto é que ganha a hora um homem ou uma mulher que produziu aquele ferro por 17 euros? Estava ao lado de uma caixa, peguei na caixa para tentar ver onde é que tinha sido produzida e não identificava, só dizia importado para a Alemanha. Ou seja, aquilo foi feito no Sudoeste Asiático, foi importado para a Alemanha, chegou a Portugal, foi vendido numa grande cadeia de distribuição, todos ganharam algum e custou 17 euros. Que incentivo existe para a reparação? Esta história acaba bem. Sabem o que é que isso quer dizer com isso?
que ele, ao fim de 2 semanas, estourou o ferro, avariou e teve de ir para o lixo. Portanto, esta história acaba bem, acabou comigo a comprar daqueles ferros de caldeira, que custa pai 200 euros, mas assim é fazer uma coisa em bom. Porque é inacreditável a banalidade com que produtos como estes chegam às nossas vidas, tão baratos, que não há nenhum incentivo para a reparação. E isso, de facto, é muito preocupante, porque é mesmo uma questão de educação e sensibilização. Onde é que eu quero chegar? Nós não temos que voltar. Quando eu era miúdo, os fatos viravam-se. Porquê? Porque não havia dinheiro para comprar novos. Havia o maravilhoso assobio do amolador que amolava facas e consertava guarda-chuvas. Bom, eu não posso deitar fora um guarda-chuva porque ele avaria, não é por não ter dinheiro para comprar um novo, felizmente tenho, não é? É porque, de facto, eu não posso estar sistematicamente a consumir materiais. E, portanto, eu tenho mesmo de encontrar uma forma que se calhar também se aplica à roupa, e sempre se aplicou à roupa a coisas como fracos e smokings para os casamentos dos sobrinhos, não é? Que é nós deixarmos de ser donos daquilo que nos faz falta. A história da mala para a famosa viagem à Austrália, que depois se acabou por não ir porque não sei quem ficou doente, e eu comprei a mala, e a mala é uma coisa horrível, que está lá em casa e que eu nunca tenho onde a pôr, não é? Muito difícil de arrumar. Para que é que eu preciso da mala? Eu só precisava da mala por 3 semanas, que era durante o tempo de ir à Austrália. O exemplo que eu dava muitas vezes, que me ensinaram de um berbequinho que é uma coisa que é feita para um avô deixar a um neto, é utilizada em média 6 ou 7 minutos ao longo da sua vida, 9 minutos, não faz sentido nenhum. E, portanto, este conceito da servitização, não é? Que é, se quiserem, um serviço que tem um produto lá dentro, é mesmo uma aposta que a economia tem de fazer. Olhem, é boa para quem vende, porque consegue recuperar as matérias-primas para fazer de novo. É boa para quem compra, ou para quem usa, porque quem usa paga apenas o uso e não necessariamente, usando um palavrão inglês, que para lá o down payment de ter de pagar. Isso existe já há muito tempo que eu conheça numa única área de negócio, que é das fotocopiadoras. Já ninguém compra fotocopiadoras, não é? As máquinas produzem fotocopiadoras, colocam-nos nas universidades, nas empresas, e aquilo que se cobram é pela fotocópia que tiram. E ao fim, não sei com que período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão lá e substituem. Isso é mesmo poupar materiais. E se esses materiais forem materiais da bioeconomia, melhor ainda. Esses materiais na bioeconomia e no setor têxtil, o setor têxtil tem agregado, não é? O tal valor de, às vezes, ser mais sentimental, toca na nossa pele, que é o nosso maior órgão do corpo, desenvolvemos com os materiais que vestimos relações, se calhar, muito íntimas, portanto, temos todos assim um pouco de preconceito relativamente a isso. Como é que se desconstrói esse preconceito? Como é que uma pessoa fica com a mentalidade como a tua, mas assim, grosso modo? Eu acho que essa mentalidade se explica fazendo perceber às pessoas a relevância ambiental que isto tem e com certeza, apostando muito no design e na concepção. Conto-vos mais uma história, não com uma peça de texto, mas com uns óculos. Aqui há 3, 4 anos, talvez mais, comprei à minha filha uns óculos de sol que eu vesti no Natal, numa loja que havia aqui no centro comercial em Lisboa, que só vendia produtos de economia circular. E aqueles óculos vinham do aço de um skate. E eu vesti-os à minha filha, à frente da minha mãe. E a Catarina achou os óculos giríssimos. E gostou muito dos óculos por 2 ordens de razão. Primeiro porque percebeu que vinham de onde vinham. Segundo, porque eram muito bonitos e muito bem desenhados. Não era uma coisa tosca feita de um skate. A minha mãe, que foi como quem a matou, só dizia, filha, tira-me essa porcaria da cara. Ainda por cima, esses rapazes dos skates que nem devem lavar muito bem os pés, não é? E, portanto, a minha mãe sempre via a neta com os óculos na cara e dizia-lhe, Catarina, não te quero ver com essa porcaria, eu ofereço-te uns. Portanto, isto é muito geracional. Eu espero que a minha mãe ainda quede muitos anos, muitos mesmo, mas não tenho dúvidas nenhumas que quem vai comprar mais óculos de sol é mais a minha filha do que a minha mãe. É normal que assim venha a ser. E eu quero acreditar que ela adquiriu esse cuidado. O design aqui é absolutamente essencial. A educação, a demonstração, a qualidade do produto.
a qualidade do produto, e nesse aspecto a intimidade que tu falas é obviamente importante, não é? A única coisa que eu me lembro eram umas camisolas que a minha mãe vestia miúdo, que a minha irmã e eu dizíamos, mãe, isto pica, não sei que raio de camisolas eram aquelas, mas que nos picavam, depois não tenho tido mais problemas desses, mas de facto eu acho que é muito importante que esses produtos sejam bonitos e não sejam em situação alguma uma coisa de segunda linha que tem uma vantagem de sustentabilidade. Não, de forma alguma. Tem que ser produtos de topo do ponto de vista da qualidade, do desenho e do conforto que nos dão. Portanto, agregada à bioeconomia como estratégia para um futuro sustentável, temos ainda o design, temos a mudança de mentalidades. Isto são muitas coisas. São. Não se fazem de uma só vez. Não se faz, não. Vamos lá ver. Então é uma revolução. Estamos a falar de uma revolução. Eu não conheço nenhuma revolução sem mártires, pelo menos nunca vi nenhuma, não é? E uma revolução sem um grande empenho da parte de todos. E quanto mais essa revolução é apropriada pelos agentes de mercado, não é? Eu quero acreditar que mais simples ela poderá ser. Porque há sempre a revolução que se constrói nestas matérias ambientais a partir da regulamentação. É até o dia em que os agentes de mercado conseguem dar a volta, não é? E, portanto, é essencial isto nascer dentro do mercado. Eu tenho um orgulho muito grande em haver, de facto, o CITEV e um conjunto de empresas têxteis que eles quiseram associar, que são, de facto, os motores de tudo isto. A ideia, eu não vou dizer que a ideia nasceu num gabinete de um ministro. Acho que é soberba. Mas a ideia também nasceu no gabinete do ministro e fico muito contente com isso, não é? Mas rapidamente chegou aonde tinha de chegar, que é de facto a quem produz, a quem coloca no mercado e a quem investiga. Muito obrigada, eu acho que ficámos altamente esclarecidos. Obrigado. Eu já não sei dizer mais nada, portanto fico muito feliz por acabar aqui. Rigorosamente mais nada, eu acho que sabes. Sem mandar abraços, e desejar que o projeto corra muito bem até ao fim, e se no final houver assim uma festa para apresentar, eu quero isso, me convidarem. Convidamos, sim, tens entrada VIP. Muito obrigada, até à próxima sessão das nossas conversas fora de moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje recebemos João Pedro Matos Fernandes. Até breve. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.